O legado desta mensagem é um tesouro que guardamos com muito carinho, fruto de um fiel ministério de 60 anos. Com vocês, a voz de Roberto Rabelo, com o tema A Nossa Parte na Salvação. Em nossa última palestra, demonstramos que por sua morte na cruz, o Senhor Jesus Cristo pagou de modo pleno a culpa dos nossos pecados e possibilitou-nos a salvação. O pecado rompera a unidade que havia entre Deus e o homem e trouxe geral desarmonia. O sacrifício de Jesus tornou possível o perdão e a reconciliação com o Criador. Não que Deus fosse inimigo do pecador. Ele amava seus transviados filhos e iniciou o processo de reconciliação. Era-lhe, porém, impossível, como Deus de justiça, estender favor ao homem, estando a culpa deste sem punição. E maravilha das maravilhas, Deus puniu essa culpa em si mesmo, pois ele estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. 2 Coríntios 5, versículo 20. Essa foi a parte de Deus para a salvação do homem. Este é, pois, o plano de Deus para a salvação do pecador, a parte que nos cabe desempenhar, crer em Jesus Cristo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João 3,16. Quando cremos em Cristo e com arrependimento lhe confessamos os nossos pecados, Deus põe a nosso crédito a morte de seu Filho e nos perdoa todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 São João 1, versículo 9. Todo o nosso mal passado é desfeito, coberto pelo perdão divino. Deus lança a nosso crédito também a vida perfeita que Jesus viveu na sua humanidade aqui na terra, ou seja, a justiça de Cristo, e aparecemos diante dele como se nunca houvéssemos pecado. Mas a ação de Deus no que crê vai além da anulação do mal passado. Deus lhe muda o coração, muda-lhe a natureza, fala nova criatura. Se alguém está em Cristo, escreveu São Paulo, é nova criatura. As coisas antigas, próprias do pecador, já passaram. Eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Vivendo Cristo em nós, o nosso viver será, pois, qual o dele próprio, de obediência aos preceitos de Deus. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. 1 São João 2, versículo 3. Aqui um esclarecimento. A obediência aos preceitos de Deus, vista no que crê em Cristo, não é a causa da salvação, mas o efeito dela. Só depois de Jesus nos salvar do pecado, sobre a base da fé, e da fé somente, tornamo-nos por sua graça obedientes aos seus mandamentos. Como vemos, a salvação é uma dádiva da graça de Deus, da bondade divina, porque pela graça sois salvos, diz a Escritura, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículos 8 e 9. A New English Bible é ainda mais clara. A salvação é dádiva de Deus, não uma recompensa por trabalho feito. Dádiva de Deus ao que crê no seu Filho. Sim, pleno perdão até do mais negro passado, e novidade de vida, vida sem pecado, venturosa. Ainda mais, parte por fim na eterna bem-aventurança. Amigo, se ainda não fizeste a tua parte para que Deus te dê a salvação, faze-a hoje. Resolve agora deixar o pecado e crer em Cristo. Vai ao Salvador assim como estás e serás recebido. O que vem a mim, disse ele, São João 6,37, de modo nenhum o lançarei fora.